Assim que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, infelizmente não temos muito o que comemorar. O gosto amargo do Rio Doce que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo não sai da memória. Com cerca de 850 quilômetros de extensão, seu curso representa a mais importante bacia hidrográfica da região Sudeste. A água é fator chave para o desenvolvimento da sociedade. Todas as civilizações do passado e as atuais, elas buscam fontes de água para o seu desenvolvimento. Chegando um pouco mais perto da nossa realidade, nós conseguimos vislumbrar isso com muita tranquilidade ao compararmos o norte de Minas Gerais com o sul de Minas Gerais. Em termos de desenvolvimento agrícola, industrial, o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano que mede, a qualidade de vida das pessoas, a porção norte de Minas Gerais ela acaba sendo menos desenvolvida do que a porção sul. E é muito fácil de identificar o porquê disso. A disponibilidade hídrica no norte de Minas Gerais é bem menor do que no sul de Minas Gerais. A poluição do Rio Doce não é marcada só de desastres recentes. De acordo com o ranking do IBGE de 2012, ele é o 10º mais poluído rio do Brasil, apresentando um alto nível de resíduos químicos provenientes de mineradoras, esgotos e pesticidas usados nas áreas rurais. E essa estatística não mudou. A bacia do Rio Doce ela vem sendo explorada, com maior intensidade desde a década de 40 do século passado, com a extração de madeira, que tinha por finalidade a construção civil, através das construções, que antigamente eram todas feitas de madeira, fornecimento de carvão para a indústria siderúrgica que estava instalando-se na bacia do Rio Doce e para a abertura de áreas para a agricultura. Ocorre que, ao longo desse período, até os dias atuais, já ocorreram acidentes, ou eventos que acabaram por tornar o nosso rio, momentaneamente, um rio bem degradado, sempre causados por ação humana em decorrência de atividades industriais. Ao longo dos anos, o Rio Doce sempre sofreu essa carga, esse ônus, de receber as descargas de substâncias de poluição. E podemos pensar em saneamento, em questões de parques industriais, sempre jogando ao Rio Doce, O Rio Doce já agonizava antes mesmo de 2015, ano que veio o tiro de misericórdia dado pela represa de Mariana. Foi considerado por especialistas e pelo próprio governo federal como o maior crime ambiental da história do Brasil. Uma onda de lama que deixou um rastro de destruição e morte ao longo de toda a sua extensão. Foram 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração despejados no rio, afetando todo o meio ambiente. Quando ocorre esse tipo de situação num rio da envergadura do Rio Doce, são muitas pessoas que são afetadas. Nós temos que olhar para a população, mas nós não podemos dissociar isso do meio ambiente. São várias espécies de peixes que vivem no rio, agricultores que dependem dessa água do rio para irrigar suas lavouras e fornecer alimento para nós que moramos na cidade. É toda uma cadeia interligada que depende do rio. Os anos se passaram desde a pior tragédia já cometida ao rio e quase nada foi feito. Existem ainda cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos em Candonga, prontos para serem jogados novamente ao rio toda vez que houver fortes chuvas. A movimentação no fundo e essa lama ela é entornada e vem para o Rio Doce, vem para a nossa calha e vem removendo o que aconteceu em 2020 nas enchentes. Nesse contexto, devemos adicionar um assoreamento do rio, que já tinha o seu assoreamento,
Mas após a barragem de 2015, o rompimento com a lama da Samarco de 2015, esse assoreamento veio a ser mais evidente. Em qualquer período de estação chuvosa que venha a se ter um maior volume de chuva em menos tempo de espaço de tempo, né, concentrada em poucos dias, então é fator de causar enchentes, porque não tem como absorver, não tem como o escoamento se dar a tempo. Como o rio está raso, assoreado, a água se transborda e causa todo esse desastre. Ivan ressalta que há estudos que mostram a viabilidade de se limpar a calha do rio, mas há contrapontos vindo da Fundação Renova, dizendo que é inviável. E a gente pergunta o que é viável? Se a gente colocar dentro do valor da vida humana, que depende do rio, depende da água. Então a gente fica dentro das discussões, dentro de uma viabilidade racional e prática, dentro de alguma coisa mais lúdica, mas o fato é que enquanto não se limpar as calhas do rio, Candonga, nós aqui embaixo, que estamos abaixo desse percurso, estaremos lidando sempre com esse medo, com essa incerteza de novas lamas que virão para a nossa região, para a nossa cidade, nosso município e outros municípios abaixo, de residual que ainda estão na calha do rio desde 2015. Então é necessário que se apressem as autoridades, se apressem os responsáveis para fazer essa limpeza. Ele relembra que todo o desequilíbrio ambiental é resultado da intervenção humana. Mas os municípios têm que fazer a sua parte. Nós temos aí implementar política pública de sustentabilidade. Entre os projetos desenvolvidos na cidade, Ivan conta que há um programa de recuperação ambiental na região, com implantação de barraginhas e recuperação de áreas degradadas e combate à erosão e proteção de nascentes. E com o rio totalmente contaminado pelos rejeitos, foram realizados alguns acordos com a Fundação Renova para amenizar os danos causados à população. Entre eles, o acordo em 2017 da nova captação de água em Governador Valadares. O SAI foi criado uma comissão para acompanhar, né, o desenvolvimento desse serviço que a Renova ia fazer em Valadares. E de lá para cá a gente sempre veio acompanhando. Então veio muitas mudanças de projeto, né, até que ano passado, em 2019, a Renova, já com a empresa contratada, começou a execução do serviço. Né, em 2018 veio a questão, né, de limpeza dos locais onde que a adutora ia passar, né, e ao longo do trecho. E em 2019 começou a execução desse projeto. Então é um projeto de 35 quilômetros de adutora de 900 milímetros, desde o rio corrente até chegar na cidade e os ramais de água até chegarem nas etas do SAI e daí para frente tratar a água e distribuir normalmente para a população. O ADI conta que a obra da nova captação paralisou em 2019, atrasando a entrega que estava prevista para 2021. A Fundação Renova rompeu o contrato com a empresa que estava na execução da obra. Essa paralisação nós cobramos da Fundação, né, e a Fundação retornou para o SAI o motivo da paralisação desse contrato. Esse novo prazo para a entrega dessa obra depende, na verdade, do início dela, né? Se hoje está previsto a retomada dessa obra em setembro. Se isso realmente acontecer, estima-se que em um ano a obra ficará pronta. Ela, dos 35 quilômetros, já foram executados 9 quilômetros da rede de 900, né, que vem trazer a água bruta, e já foi feito o ramal do Santa Rita. O ramal de água que vai abastecer a ETA do Santa Rita já está pronto. Então está faltando hoje os outros quilômetros, né, que vai os outros 26 quilômetros de adutora, mais os 2 ramais para a ETA Central e o ramal para a ETA Vila Isa. Em relação, né, vem muito questionamento da população em questão da qualidade da água do SAI, é uma responsabilidade muito grande, né, dos profissionais, né, a gente tratar uma água e distribuir para a população. Principalmente que nós também bebemos a água dela, nossos familiares também bebem a água dela. Então, hoje a gente tem
laboratórios do Ministério Público, fazendo testes nas qualidades de água das ETAs da cidade. Você entrar dentro do site do SAI, tem todas as análises com todos os resultados e sempre a gente vem acompanhando isso para distribuir uma água potável para a população.